Bem-vindos, riquezas, a mais um História do Céu e vamos falar da semana do dia 18 de janeiro ao dia 25 de janeiro, quando temos a energia da lua crescente em Áries no ar. Eu sou Camila Olivetti, sou astróloga e psicanalista espiritualista e vou trazer as interpretações dos astros, dos posicionamentos, né, para que a gente possa trazer então para a nossa vida, para a nossa dinâmica cotidiana, entender como que a gente está direcionando essas energias. Bom, temos uma lua crescente no signo de Áries, dentro da lunação de Capricórnio. Lua crescente é um momento de nutrir, de alimentar, de fazer crescer, né? De regar ali as plantinhas, as mudinhas que nós semeamos na lua nova, que aconteceu no dia 11 de janeiro. Então, lá no dia 11 de janeiro, nós tivemos a lua nova em Capricórnio, é o começo de uma lunação. Então, ali é um novo ciclo que estava pedindo para que nós pudéssemos direcionar nossa energia para os nossos objetivos, para as nossas metas, com seriedade, com comprometimento, com dedicação, para estruturar melhor o caminho que vai fazer com que a gente chegue até onde a gente quer, né? Sejam em objetivos profissionais, pessoais, familiares, enfim, qualquer meta e qualquer visão de futuro que você tenha e do que você deseja, inclusive pessoalmente, como autocuidado, autoconhecimento, o que eu quero melhorar como pessoa, né, no meu desenvolvimento pessoal, também é o momento de olhar para isso e saber quais os passos que a gente tem que dar, né, o degrau a degrau ali, a ser traçado, a ser encaminhado. E agora, na lua crescente, porque dentro da lunação nós temos essa primeira fase nova, que é o estopim, né, o primeiro passo, depois temos as outras fases, crescente, cheia e minguante, e agora a gente está na crescente, que é, então, como que a gente alavanca isso, como que a gente impulsiona isso para um movimento, para que isso ganhe ali, comece a girar, né? Comece a rodar, comece a crescer, a florescer mesmo. E uma lua crescente em Áries é puro impulso, é puro movimento de iniciativa, de criação, na verdade, de ação, né? De atitude. Então, é o momento mesmo de tomar as decisões, de agir com coragem, de agir com autonomia, com independência, olhar a parte que te cabe dentro desses movimentos a serem feitos, o que depende só de mim, única e exclusivamente de mim, e que eu posso fazer, mesmo que os projetos sejam em grupo, que os projetos sejam em parcerias, cada um assumindo, né, o seu papel ali de autor ou de ativo, né, o papel ativo dentro daquilo que precisa ser realizado. Então, essa energia assim mais geral, mais macro, de uma lua crescente em Áries dentro de uma lunação de Capricórnio. Porque quando o Sol está em Capricórnio, né, nessa lua crescente, a lua está em Áries e o Sol está em Capricórnio. Então, eles ainda estão conversando dentro desse eixo que fala de como a gente gera as coisas e como a gente constrói as coisas, legal? Então, é essa energia. Toda lua crescente, ela é uma lua desafiadora, então, porque crescer, né, exige ali da gente sair de uma zona de negligência, da gente sair de um estado para ir para outro, requer algumas transformações, requer que a gente faça alguns movimentos que nem sempre são confortáveis. E qual que é o desconforto aqui? É equalizar a energia de Capricórnio, que é de cautela, de prudência, né, até de um certo pessimismo, de você ter que pensar muito antes de agir, né, tudo muito planejado, e de uma forma bem racional, bem fria, né, analítica ali, de um jeito que você pode, assim, olhar aquilo sem tanta emoção, sem tanta afetividade. E, por outro lado, a Lua num signo de fogo, que é Áries, que é totalmente impulsivo, que
decide de bate-pronto, que não pensa muito, que age antes de pensar, né? Depois ele vê os resultados e vai lidando com as consequências, enquanto o Capricórnio pensa em todas as consequências antes de tomar uma decisão. Então, essa energia aí que está sendo equalizada diante da gente, tá? Aqui também são duas forças que vão estar mexendo muito com o eu, que é o Áries. Então, a minha vontade, as minhas necessidades, principalmente as necessidades emocionais, né? Lua em Áries, então o que eu quero, como eu me posiciono, fazer valer a minha vontade, em detrimento dali de ter que obedecer determinadas hierarquias, de depender do seu status, da sua posição social, do seu poder, né? Porque Capricórnio tá falando do poder. Então, enquanto Áries quer fazer o que der na telha, o Capricórnio fala assim, tá, você pode? Você tá dentro dos seus deveres fazer isso, né? É mais do que a ética, você tem capacidade de executar isso, porque é o signo da execução das coisas, né? Da gestão e da administração de tudo, então, do executivo. Então, você tem capacidade para fazer isso de uma forma comprometida, séria, responsável e com excelência, porque tem que lembrar, Capricórnio gosta do bom e do melhor, né? Então, não vai dar mais para fazer as coisas de qualquer jeito, e é isso que vai ficar em evidência para a gente essa semana. Para construir esse futuro que nós desejamos, vai ter que ter um esmero, vai ter que ter uma preocupação com excelência e vai ter que entender qual é a hora de tomar iniciativa, assumir o seu papel de liderança, fazer as coisas do seu jeito, dentro daquilo que você pode, dentro das suas possibilidades. E aí pode ser que se projete, né, essa experiência através do embate, do conflito ou do desafio, de uma situação desafiadora perante uma pessoa, uma figura de hierarquia, de autoridade, sejam pais, sogro, sogra, avós, chefes, líderes, né, pessoas que estão ali num papel de comando ou num papel hierárquico superior, vamos dizer, ao seu, ou você estando nesse papel e tendo que lidar com essa postura, com essa posição. E aí, quem é você, quais são seus posicionamentos e sua atitude diante dessa dinâmica? Até mesmo porque o Plutão está muito envolvido, Sol e Plutão em conjunto nessa lua crescente. É um momento onde o lado sombra fica iluminado, né? O Sol é essa luz, essa lucidez, nosso racional, nossa consciência, conjunto com Plutão, o lado mais profundo, mais sombrio, às vezes até mais manipulador, controlador. Então todas essas dinâmicas que nós temos, principalmente internamente, como a lua crescente em Áries, tá falando muito do nosso ego, do nosso eu. Então vai ficar evidente pra gente onde a gente está sendo manipulador, onde a gente está, como estamos lidando com o nosso poder, como nós estamos lidando com a nossa necessidade de controle, com a nossa autoridade, se nós estamos abusando ou não, se estamos sendo obsessivos e controladores ou não, né? E se estamos enxergando esse lado nosso, tá? Por outro lado, também a gente pode estar ali percebendo, então, o quanto a gente pode se colocar nessas situações de manipulação, de abuso de poder, de estar submisso, né, e conivente com uma situação onde o outro te manipula, onde o outro que dita as regras e que você fica à mercê dele e que pede para que você, então, se coloque. Tudo é um jogo, nunca vai ser 880, você nunca vai estar numa posição só, tá? Porque se a gente atrai determinadas situações para nossa vida é porque a gente vibra naquilo também. Então observe, né? Se tem alguém te controlando, se tem alguém te subjulgando ali, em que lugar da sua vida você está sendo assim, né? A gente costuma chamar de arrogância ou de abuso de poder mesmo. Então observe onde você está sendo assim, às vezes com você mesmo, né? Sendo autocrítico, exigente ao extremo e não fazendo
não tomando as decisões e tendo as atitudes que essa lua em Áries está pedindo para que você tome. É uma semana de pressão, mas é uma semana boa, tá? Pode parecer que é uma coisa meio caótica, meio até densa que eu tô trazendo aqui, mas é de uma possibilidade de transformação, assim, de crescimento, porque os nossos problemas verdadeiros, vão no português, claro, os nossos problemas vão ficar revelados, né? Aonde o calcanhar, onde te pega, aquilo em que você não se submete, ou que você está submetendo demais, ou que você está ali resistindo, vai ficar evidente para que a gente possa olhar. E aí vai do nosso poder de decisão, da nossa autonomia com essa lua em Áries, para que a gente possa ser resolutivo. A palavra que eu gosto muito para Áries é assertividade. Então, é ser aquele guerreiro que vai lutar pelo que você quer, que vai combater um bom combate, que vai enfrentar o que precisa ser enfrentado com assertividade, com estratégia, com essa cautela e com esse gerenciamento do Capricórnio, tá? É o momento para a gente resolver, né? E vai ter gente que vai resistir, porque vai querer manter o status quo, vai querer manter uma posição, uma hierarquia, algo, né? Uma posição de poder que você tem, de controle, inclusive, que é ilusória, que a gente precisa, então, romper, né? Essa palavra de Plutão. Por quê, gente? Porque estamos numa fase, inclusive numa fase evolutiva planetária, vamos dizer assim, em que antigas estruturas, coisas muito rígidas, muito arcaicas, ultrapassadas, enraizadas, que eram feitas a partir do medo, a partir da imposição hierárquica, tudo isso vai ser rompido, isso está desmoronando, né? Antes nós dependíamos tanto de uma estrutura tão, como sem nem usar a palavra, tão engessada, vamos usar assim, para conseguir uma coisa, e hoje a tecnologia, os avanços, o progresso, a possibilidade da troca e da diversidade, da pluralidade, está trazendo tantas oportunidades de termos nas nossas mãos algumas ferramentas que antes era só alguém que tinha um cargo, uma super formação, um puta de um conhecimento para fazer aquilo, e é óbvio, isso é necessário para se fazer numa alta performance, vamos dizer assim, mas que para quem está começando, para um primeiro movimento, você já tem capacidade de desenvolver. Vou trazer um exemplo prático. Para gravar um vídeo, antes você teria que comprar uma super câmera, ter um curso de fotografia, entender. Hoje, óbvio, precisa desse conhecimento de luz, de iluminação, de posicionamento, de profundidade, enfim, para fazer um vídeo de alta qualidade, mas você não precisa ficar sem começar, não dependendo disso, né, dessa coisa engessada, tendo uma tecnologia ali à sua mão, acessível, como um celular, alguns cursos que você faz, você em busca desse conhecimento, ele te propicia, então, você dar esses primeiros passos, e aí você vai progredindo, você vai se aperfeiçoando, conforme você vai subindo essa montanha e caminhando este caminho, né, de evolução e de construção. Legal? Então, o que eu tô querendo dizer assim é que se você quer que já começar com uma coisa, com um palácio pronto, até um palácio precisou que seja colocado o primeiro tijolo. Legal? Então, essa energia, qual que vai ser esse teu movimento então até de mais comprometimento e de aprimoramento. Isso está muito bom porque o Plutão e o Sol vão entrar em Aquário, né? A entrada de Plutão em Aquário é um acontecimento astrológico importantíssimo, porque ele vai ficar lá nada mais nada menos do que 20 anos. Então aqui é mesmo uma era de muita tecnologia, de muitos avanços que a gente tem que estar aberto para esses novos olhares, para que as estruturas arcaicas engessadas
sejam dissipadas, né? Que sejam revolucionadas. E aqui a gente tem uma conversa semana muito positiva do Mercúrio, que está em Capricórnio ainda, ajudando a gente, então, a ter uma mente mais concreta, mais prudente, mais objetiva e mais direta, a entender quais são os nossos direitos e os nossos deveres, a crescer num ritmo equilibrado, porque ele faz uma conversa positiva com Júpiter e com Saturno. Então, ao mesmo tempo que a gente pode galgar passos mais largos, crescimento, expansão, romper fronteiras, ao mesmo tempo ele nos dá a consciência dos nossos limites, do que precisa ser superado e dos nossos deveres, né, também, então ali é uma conversa para a gente estar ciente, inclusive nos acordos, nos contratos, nos diálogos, nas negociações, que é isso que Mercúrio rege, fazendo esse aspecto positivo com o Júpiter e com o Saturno, até assuntos burocráticos, decisões, coisas que estavam há muito tempo paradas, elas têm a possibilidade, então, de se encaminhar para um desfecho, mas precisa da sua vontade e precisa do seu posicionamento com a lua crescente em Áries. E aí, tá disposto de se conectar com essa energia ariana do atleta, do competidor, do pioneiro, do desbravador, daquele que pega a sua espada e que vai à luta, faz a sua parte? É essa a pegada dessa semana. Então, que seja uma semana de muito crescimento aí nos seus projetos, que você possa tomar as rédeas aí do que te compete, né, do que te cabe e fazer acontecer. E ajuda a fazer acontecer também aqui esse vídeo, o meu canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e principalmente deixando o seu recado, deixando o seu comentário, porque eu vou adorar me comunicar com você e saber, né, se você está gostando, deixando sugestões, dicas e o que você quiser conversar comigo, eu tô aqui para a gente compartilhar, legal? Então, que seja uma semana de muito crescimento para você, minha riqueza. Um beijo!